Boa noite, meu aluno. Nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês com números, operações com números inteiros. Antes de tratarmos das operações com números inteiros, devemos recordar quais elementos fazem parte desse conjunto. Pertence aos números inteiros todos os números positivos, negativos e o zero. Sendo assim, z, o z aqui representa os números inteiros. Observe que o zero aqui no centro, quem está à esquerda do zero é os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tem o mais 5, mais 2, mais 3, mais 4, que são infinitos com os números inteiros. Quando o número inteiro é formado por números positivos e números negativos. As operações com números inteiros estão relacionadas com a soma, subtração, divisão e multiplicação. Ao realizar algumas das 4 operações com estes números, devemos também operar o sinal que os acompanha. Adição de números inteiros. Na adição de números inteiros, soma-se as parcelas. Os sinais na soma ou na subtração soma os números e conserve o sinal. Regra do sinal. Observe, na adição e na subtração, se os sinais é igual, então você vai somar e vai conservar o sinal. Observe, tem mais e mais. Então eu vou somar e vou conservar o sinal. Eu tenho menos e menos. Vou somar, vou conservar o sinal de menos. Observe, adição e subtração, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Exemplos. Eu tenho mais 2 e mais 5. Então eu vou conservar o sinal de mais e vou somar. Então eu somo 2 com mais 5, 7. Observe, eu tenho menos 56 e menos 12. Então vou conservar o sinal de menos e vou somar. Então, observe sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então eu somo 56 mais 12. Para quem não sabe somar dessa maneira, arma as questões assim, ó. 56 mais 12. Sinais não é igual, ó. Menos 56 e menos 12. Conserva o sinal de menos e soma de mais. Então eu somo 6 com mais 2, 8. 1 com mais 5, 6. Então dá menos 68. Sinais iguais aqui, eu tenho mais 10 e mais 22. Observe, como você disse, não tem nenhum sinal à esquerda do 10, mas existe um número negativo, não tem outro número entre eles, não precisa colocar o sinal. Não tem mais outro número à esquerda do 10, então não precisa colocar o sinal positivo. Se ela fosse menos 10, obrigatoriamente tinha que ser sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Eu vou pegar mais 22 com mais 10, 32. Mais 32 positivo. Sinais aqui é igual, ó. Então, ó, eu tenho menos 5, menos 4. Então, você conserva o sinal de menos e soma. 4 com mais 5, 9. Então, menos 9. Se os sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Observe a regra aí. Mais e menos. Esse menos indica que a subtração a ser realizada é de subtração. Menos e mais. Esse menos indica que a operação a ser realizada é uma de subtração. Exemplos. Observe, eu tenho mais 3 e menos 4. Quem é o valor? Quem é o maior? Quem é o maior número? 4. Qual o sinal que ele está à esquerda dele, do 4? Negativo, então repete o sinal de menos. Então eu pego 4, tiro 3. 1. O maior número é o 4. Logo, o sinal do resultado foi negativo. Observe agora aqui, eu tenho menos 15 e mais 20. Quem é o maior? 20. Então, o sinal de mais faz a conta de menos. Eu tenho 20, tiro 5. Ou tenho 20, tiro 15. 5. O maior número é o 20. Logo, o sinal do resultado foi positivo.
Multiplicação e divisões de números inteiros. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resulta em sinal positivo. Observe, eu tenho mais vezes mais. Então, sempre o resultado é positivo. Se eu tenho menos e menos. Sinais na multiplicação, sinais for igual, mais. Sinais iguais sempre dá o resultado positivo. Tanto na multiplicação como na divisão. Os exemplos aí. Observe, eu tenho mais 2 vezes mais 4. Então, eu pego 2 vezes 4, 8. Então, dá mais 8. Eu tenho menos 4 vezes menos 10. Repete, não. Mais 40. Por quê? Positivo. Por que aqui não tem o sinal? Então, se o sinal não é positivo, tanto vai colocar o sinal de mais aqui, como não. Se o número é positivo, não é obrigatório colocar o sinal. Não é obrigatório. Não é obrigatório colocar o sinal. Ó, aqui, então, aqui existia o de mais. Na divisão, uma lógica. O sinal não é igual, então, mais 20 dividido para 2, 10. O sinal não é igual, então mais positivo. Tanto faz colocar o sinal de mais como não. Então 15 dividido para 3, mais 5. Então, se eu tirasse esse sinal aqui, estaria errado minha questão? Não. Opa, pagando aqui, voltou. Se eu tirasse sinal aqui, ficaria errado? Não. Estaria certo. Não podia colocar um sinal de menos, porque os sinais é igual. Lembrando, adição e subtração, sinais iguais, soma, conserva o sinal. Se não é diferente, subtrai, né? E repete o sinal de maior valor. Quem tiver o sinal de maior valor, repete o sinal dele. Se for negativo, repete o sinal negativo. Se for positivo, positivo. Mas a questão faz a questão de quê? De menos. Na multiplicação e divisão, se os sinais for diferente, sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resulta em sinal negativo. Observe aí, tem mais vezes menos, negativo. Então, resolvo a operação da multiplicação e para sinal negativo. Eu tenho menos vezes mais, sinais diferentes, operações de multiplicação. Eu tenho aqui mais dividido por menos, negativo, tá? Operação de divisão. Mesma lógica embaixo. Menos dividido por mais, negativo, não é diferente. Exemplos. Se eu tenho mais 6 vezes menos 7, repete o sinal de menos e resolve o que? Uma multiplicação. 6 vezes 7, 42. Se eu tenho menos 12 vezes mais 5, dá mais menos 24, porque o sinal é diferente. Então, menos 24. Se eu tenho mais 100 dividido por menos 2, repete o sinal de menos. Aí eu pego 100 dividido para 2, 50. Então, menos 50. Mais 125 dividido por mais, menos 125 dividido por mais 5. Isso não é diferente. Então, ele dá negativo. 125 dividido para 5, 25. Então, menos 25. Lembrando a regra. Na multiplicação e divisão, sinais iguais, mais. Você multiplica, resolve a operação da multiplicação é para sinal positivo. Se o sinal for diferente, você na multiplicação multiplica e é para sinal negativo. Em relação à multiplicação e divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral. Se dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. Nós vimos um exemplo aí. Problemas com operações de números inteiros. Para fazer um bolo, Maria gastou R$ 36. Ela vendeu o bolo por R$ 80. Qual foi o seu lucro? Então, observe que aqui eu vou usar uma operação de subtração. Se ela lucrou, ela quer saber o lucro.
Se ela vendeu, ela recebeu R$80. Mas só com desses R$80 ela tinha um débito, né? Então, mais 80 que ela vendeu. Então ela ganhou R$80. Só que para fazer esse bolo, ele gastou quanto? 36. Então, menos 36. Se ela gastou, ela não vai ter os 80, vai ter que pagar. Então, menos 36. Lembrando a regra, adição e subtração, sinais diferentes, subtrai, né? E repete o sinal do maior valor. Quem é o maior? 80. Então, isso aqui é igual. Então, repete o sinal de mais e faz a questão de menos. Você podia pegar aqui, ó. 80 menos 36. Por quê? Se ela vender o bolo por R$80, ela fica positiva. Se ela gastou, fica negativo. Então, observe. 0 é menor do que 6. Aqui é chamado minuendo. 0 é menor do que 6. Quando ele é menor, o que você faz? Vou mudar aqui de cor. Pega o emprestado da onde? Da centena. Aqui vai ficar 10. Da dezena, desculpa, da dezena. 8 aqui é uma dezena. Aqui não era 8 dezenas? Se eu tirei 1, fica quanto agora? 7. Então, vermelho. Agora fica 10 menos 6, 4. 7 menos 3, 4. Para fazer o bolo, Maria gastou R$36. Ela vendeu o bolo por R$80. Qual foi o seu lucro? De quanto? R$44 o lucro dela. Então, 80 menos 36, 44. Então, ela teve o lucro de quanto? O lucro de Maria foi de quanto? De R$44. Segundo exemplo aqui, eu tinha um saldo negativo de R$420 no banco. Depositei R$1.540 e paguei com cheque as seguintes contas: aluguel de R$320 e supermercados R$180. Depois de descontar os cheques, qual será o meu saldo? Observe, primeiramente, eu estava devendo 420, negativo, então 420 vai ser negativo. Só que eu depositei 1.540, então eu vou pegar esse 1.540 menos 420. Observe que aqui, ó, se eu depositei, eu fico positivo, é meu, positivo. Se eu estou devendo, fica negativo. Pega R$540 menos 420, que é igual a quanto? Primeiramente, adição e subtração, isso vai ser igual ou diferente? Diferente, porque depositei, fiquei positivo, estava devendo, ficar negativo. Então, qual é o maior valor? O maior que eu tenho, 1.540. Então, repete o sinal de mais. E você não sabe mais essa questão dessa forma. Então, você arma na forma logaritma da subtração. Pega 1.540 menos 420. Lembrando, tem que ser unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Como não tem, deixa o espaço. Traço. Isso não é diferente, fala o que? Subtração. Então eu pego 0 menos 0 é 0. Se eu tenho 4, tiro 2, 2. 5, tiro 4, 1. 1, baixo 1. Então eu fiquei com quanto ainda? 1.120. Então R$1.120. Depois que eu paguei a conta de 420, fiquei ainda com só 1.120. Mas só que eu gastei quanto? Tenho devido gastado quanto? Deu um cheque de 320, deu cheque de 180. Quanto foi que eu gastei depois de pagar os 420? Então, vou somar logo. Então, menos 320 menos 180. Isso é igual, mesma forma. Sinais é igual. Sinais é igual, então vou repetir o sinal de menos, né? Pela regra da adição. Sinais iguais, some e conserve o sinal. Então, some. Então, vou somar 320, observando a forma logaritmo aí, são traço mais. Agora eu vou pegar
0 mais 0, 0. 2 com mais 8, 10. Vai 1 para cima do 3, que é centena. 1 com mais 3, 4. 4 com mais 1, 5. R$ 500. Observe que quando eu passei esses dois cheques, eu gastei quanto? R$ 500. Vou pegar 1.120 mais, né, que eu tenho, menos 500. Observe, isso não é diferente. Então, eu vou subtrair, vou repetir se não é o maior valor. Quem é o maior? 1.120, então vai dar positivo. Então, eu vou pegar 1.120 menos 500. Então, faz essa questão de menos. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 1. 1 é menor do que 5, então tem que pegar 1 emprestado de quem? Da unidade de milhar. Se aqui eu tenho 1 unidade de milhar, se eu tirei 1, fica quanto? 0. 11 menos 5, 6. Então dá R$ 620. Então isso daqui é igual a 620. Qual é o meu saldo? Qual será o meu saldo? Mais R$ 620. Então meu saldo fica positivo agora. Se estava negativo, agora fica positivo. Então o saldo será de R$ 620. Então na minha conta eu ficaria com um saldo de 620. Eu estava devendo 420. Depositei 1.540. Eu vou ficar com um saldo agora de... Mas só depois que eu depositei, eu gastei 320 de aluguel, mais 180 no supermercado. Deu R$ 500. Total do saldo ficou quanto? 620. Terceiro, Pedro foi a uma loja de doce e comprou 6 chocolates, cada um custou R$ 2. 5 caixas de chiclete, cada um custou R$ 7. 4 pirulitos, cada um custou R$ 1. 2 pacotes de balas, cada um custou R$ 8. Calcule o valor que Pedro gastou. Então, vou pegar 6 vezes 2, 6 vezes 2, R$ 12. Então, só de chocolate ele gastou R$ 12. 5 caixas de chiclete, então, a R$ 7. Então, vai ser 5 vezes 7, R$ 35. 4 vezes 1, 4 pirulitos, cada um custa R$ 1, então vai ser 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2 pacotes de balas, cada uma custou R$ 8, então 2 vezes 8, 16. Agora o que eu faria? Pegava 12 mais 35 mais 4 mais 16. Isso aqui era igual. Eu pegaria, ó, 12 mais 35 dava quanto? 47. Com mais 4, 51. 51 com mais 16, 67. Então, R$ 67. Calcule o valor que Pedro gastou em dinheiro. R$ 67. Então, Pedro gastou no total R$ 67. Esse daqui foi o valor que Pedro gastou.